Alô, alô, boa tarde, salve, salve, o final de semana chegou. Mais uma rodada da Libertadores, mais uma decisão começando e deu Cruzeiro, o Cruzeiro incorporou, né? É o que a gente discutiu aqui ontem e discutiu muito. Se tiver pegada, se tiver entrega, vai, e foi. Ô, Fabrício, o recado pro Marquinhos aí pra nós. Ele parece carrinho, Marcos. A outra. O outro. Vem o Marcos. Sensacional. Marquinhos ontem fez o gol, 1-0 Cruzeiro. Agora, jogo de volta, pés no chão, Mineirão lotado e taca-lhe pau, Marcos. Olha aqui, deixa eu dar um recado para vocês. Daqui a pouco os nossos intrépidos comentaristas vão falar sobre o Cruzeiro ontem, sobre o Atlético. Ó, estourou uma bomba no Corinthians lá agora, em Sheik Guerreiro. O presidente Roberto Andrade acaba de confirmar as saídas dos dois. Não tem renovação nem com Sheik, muito menos com Guerreiro. Mas o recado é para você, torcedor celeste, que torceu e muito ontem. Mostre a sua força e leve no peito o orgulho de torcer pelo Cruzeiro. Aliás, o maior vencedor brasileiro da história da Libertadores, hein? Na rede de lojas Maior de Minas, você encontra uma linha completa de produtos oficiais do time tetracampeão brasileiro. São camisas oficiais, polos, camisetas, blusas, tudo licenciado, personalizado. Você encontra nas lojas Maior de Minas. Tem para o torcedor, tem para a torcedora, tem para recém-nascido também e tem para a criançada aliás, de 0 a 16, né? Até 16 ainda é criança? É criança, então tem todos os produtos lá. A rede de lojas Maior de Minas, são várias lojas da rede. Eu vou explicar aqui onde você encontra. Você encontra no Mineirão, Shopping Del Rey, Minas Shopping, Estação BH, no Itaú Power também tem, lá em Contagem, lá no Barro Preto tem, Barreiro Betim, Contagem, Divinópolis, Governador Valadares também tem, Sete Lagoas. Acesse redemaiordeminas.com.br, redemaiordeminas.com.br e fique por dentro de todas as novidades. Todos os produtos licenciados do Cruzeiro você encontra no site, depois é só visitar uma das lojas e comprar produtos oficiais, ajudando o seu time do coração. Rede Maior de Minas, as lojas oficiais do Cruzeiro. E ontem, falando em Cruzeiro, não tomou conhecimento. Com 3 minutos o Manuel estava dentro da área, né? A surpresa. Venceu o River em pleno Monumental, lotado, 1-0, gol do operário do futebol, Marquinhos. Melhores momentos na tela e a turma comentando aqui, por gentileza. Taca-lhe pau! Alô, Dimar Oliveira, boa tarde, Dimar. Boa tarde. Que futebol ontem, hein? Fantástico, fantástico. Jogão, né? Eu acho, Everton, que a gente tem que valorizar também o que o River fez. O Cruzeiro foi muito bem, mas o River também, exatamente para poder dar o tom do que foi o que o Cruzeiro fez, né? O Cruzeiro começou em cima, marcando campo de jogo, chegando o tempo inteiro, com uma intensidade de jogo. A gente falava muito da pegada que o River tinha, e essa pegada que o River sempre apresenta, o Cruzeiro conseguiu anular. A cada jogador que o River tinha que tentava uma movimentação, você tinha uma marcação muito forte do Cruzeiro, que tinha muita presença. E olha que o Arrascaeta, que a gente espera tanto que tenha a movimentação que tem, foi um jogador apagado na partida. Mas você teve o Williams fazendo os lançamentos, o Williams chegando na virada de bola, o Williams movimentando aquele meio-campo do Cruzeiro e fazendo o grande jogo. Gostei demais da entrada do Gabriel Xavier também, acho que ele mudou por completo o contexto de armação do Cruzeiro, e olha que ele não tem aquela inteligência de jogo, vamos colocar entre aspas, que a gente sempre espera do Arrascaeta, né? Ele tem uma limitação maior, mas é uma vontade, uma determinação que saiu do banco, no estudo que o Marcelo fez do River, a gente tinha falado sobre isso aqui, e que passou e conseguiu passar para todos os jogadores. O Cruzeiro foi irrepreensível também. Agora, o Brasil, o Cruzeiro não se preocupou em momento algum em jogar bonito, tocar bola, ultrapassagem, não sei o quê, laterais gravitando, escambau, 4-2-3-1, 4-5-9-2. Não teve isso, cara. Povoa o meio-campo, sem a bola, marca, com a bola, todo mundo ataca. Tanto é verdade que o Manuel estava na área toda hora. Como é que você avalia essa vitória do Cruzeiro? Alô, Perfumo. Fala aí, Brasil. Grande abraço, Everton, para você e para os amigos. Esse é o espírito da Libertadores e esse é o espírito que o Cruzeiro teve. O Cruzeiro foi um time aguerrido, um time que lutou muito. Teve problemas? Teve, mas teve muito mais virtudes. O River chegou, incomodou, teve bons momentos. Os primeiros 15 do Cruzeiro foram sensacionais. Cruzeiro em cima, Fábio atrás. A segurança que o Fábio trouxe, ele cresceu no gol.
Fábio teve uma partida, mesmo sem fazer defesas apoteóticas, a segurança dele pesou, a defesa muito bem. O Mike, para mim, ainda fica devendo. O meio de campo, os volantes, o Henrique entregou umas 3 bolas que não pode entregar, estava um pouquinho desligado. O Arrascaeta, para mim, foi um destaque negativo, não entrou no jogo, estava estranho, não consegui entender, ele não participou. Você olha um Damião, a luta do Damião, a participação, a vontade do Damião é um trem impressionante. Mesmo a bola não chegando, ele está no jogo, ele está lá pilhado, busca, incomoda, perturba. É um cara que se adequou muito bem a esse espírito de Libertadores. E o Marquinhos acabou sendo premiado pela luta, pela persistência. O Marcelo muito bem na leitura do jogo. Uma vitória importantíssima. Cruzeiro aí, a equipe que bateu Boca e River em seus domínios lá na Argentina. A única, sensacional aí nessa Libertadores. Então, bacana, parabéns. E vai ter o troco com a torcida no Mineirão, a gente sabe disso. Cruzeiro tem total condição de seguir adiante, mas se pregou uma coisa legal. Todo respeito, que não tem nada a ganho, mas o Cruzeiro tem uma proximidade com a próxima fase enorme. Não é hora de euforia. Não é hora de euforia, né? Eu fui até um tanto quanto comedido no jogo aberto ali, porque ainda não tem classificação. E quando eu não fui tão comedido em outras oportunidades e me lasquei. Então, dessa vez, comedido e tal. Mas no grupo aqui do WhatsApp, nós estamos bombando aqui. Manula, você consegue explicar por que o Cruzeiro jogou como jogou ontem? Por que conseguiu? Venceu porque fez o gol. Mas por que o Cruzeiro não foi tão incomodado como muita gente, inclusive eu, previa? Eu imaginei que o Cruzeiro fizesse gol, mas que perdesse o jogo. E fazendo o gol na casa do adversário já seria excepcional, né? Ele só não fez como não tomou. E aí, Manolita, boa tarde. Boa tarde, amigos. Muito bom participar novamente aqui do Donos. O Cruzeiro... Se você continuar balançando essa cadeira, eu vou dar um canga-leitão em você. Tá vendo? O Cruzeiro fez uma partida muito boa, jogou com muita inteligência, soube dosar os momentos do jogo. E respondendo à pergunta do Everton, eu acho que o que aconteceu de importante para o Cruzeiro conseguir neutralizar a boa equipe do River Plate. Na verdade, não foi o River Plate que não jogou. O Cruzeiro não permitiu que o River Plate exercesse o seu domínio, exceto ali dos 15 aos 40 minutos do primeiro tempo, em que o River predominou um pouco mais. O Cruzeiro neutralizou as boas jogadas do meio-campo do River, que é o ponto forte da equipe, com a marcação um pouco mais adiantada. O Marcelo conseguiu desde a saída de bola, exatamente adiantar um pouquinho essa marcação e tirou o espaço para os homens que pensam um pouco mais do River Plate articular as jogadas. O Cruzeiro foi muito bem desde o início, muito bem lembrado aí. O primeiro lance de perigo foi o zagueiro Manuel na área, a zaga muito bem, o Manuel e o Bruno Rodrigues jogando uma boa partida. Acho que a zaga do Cruzeiro é essa. E com relação ao Arrascaeta, eu prefiro enaltecer o ponto positivo. O Cruzeiro ganha uma boa opção de banco com o Gabriel Xavier. Então, mas o Arrascaeta, na sua opinião, deve seguir como titular. O Arrascaeta é um jogador, é a reserva técnica do Cruzeiro, é um jogador que, como a Dimara falou, muito inteligente, enxerga bem o jogo. Talvez pela personalidade um pouco introvertida, um cara um pouco tímido, está chegando, ainda está se adaptando ao futebol brasileiro, à própria equipe do Cruzeiro. Acho que ele merece um pouco mais de força nesse momento. A torcida tem que apoiar. Com alguém do lado dele, ele cresce. E a sombra é um fator importantíssimo no futebol. O elenco tem que ter sombra. Então o Arrascaeta, sabendo que se ele bobear ali, o Gabriel Xavier está pedindo passagem, a tendência é que os dois cresçam de produção e o Cruzeiro saia ganhando com isso. Ô Edu, eu quero, você vai analisar evidentemente, mas eu quero que pare os melhores momentos. Vamos colocar o simpático Marcelo Oliveira para falar, né? Marcelo Oliveira, é esse aí que está avançando, hein? É o técnico, viu, pessoal? É os cornetas aí. Então é o seguinte, vamos ver o que ele fala aí sobre o jogo, como é que ele avaliou essa vitória do Cruzeiro na tela aí. Uma bela vitória, nos fortalece muito, estimula muito para o segundo jogo. É uma vantagem importante, mas não definitiva. Então a gente, na próxima semana, vai preparar muito e mobilizar muito para o segundo jogo e esperar que a torcida faça o papel que tem feito sempre, inclusive fez aqui também e nos deu uma força grande. Marcelo, isso aí que ele fez, evidentemente que não há necessidade. O Mineirão estará lotado semana que vem. Agora, Eduardo, analisa o jogo, analisa a fala do técnico Marcelo Oliveira, e não só o convite, mas, aliás, o trabalho dele no jogo de ontem. Por gentileza, boa tarde. Boa tarde, Everton. O Marcelo Oliveira, na entrevista coletiva dele ontem, ele falou um negócio que a gente pedia aqui, que o Cruzeiro adiantasse a marcação, não ficasse acuado, esperando o River Plate, porque está jogando fora de casa. Assim como o Cruzeiro fez contra o São Paulo no Morumbi, contra o Santos na Vila Belmiro, o Cruzeiro lá atrás, da linha do meio de campo para trás,
Dessa vez não, com 1 minuto de jogo, o Cruzeiro estava lá na área do River marcando, bola levantada na área, estavam os 2 zagueiros. As 4 melhores chances do jogo, de gols, para mim, na minha opinião, foram do Cruzeiro. O 1-0 saiu muito barato para o River Plate no jogo ontem lá em Buenos Aires. Agora, o cruzeirense pode ficar bravo comigo, assim como o atleticano ficou bravo comigo no final de semana, quando eu falei que o Fluminense é pior do que muito time do Campeonato Mineiro, que o Atlético encontrou mais facilidade do que no Campeonato Mineiro. O time do River é muito ruim. Não à toa, foi o pior classificado entre os 16 para as oitavas de final, num grupo que tinha San José da Bolívia e Juan Aurich do Peru. O time do River não é bom, não é aquele time de encher os olhos. Agora, ele, isso além é uma péssima mania sua de desvalorizar um produto nosso. Além de não ser bom... Péssima mania. Além de não ser bom, ele pegou um Cruzeiro bem. Ele pegou um Cruzeiro bem, um Cruzeiro que se impôs, um Cruzeiro que jogou com inteligência. Então assume que o Cruzeiro foi muito bem, pô, que o time é só... Um time tem que perder, não é porque perde, porque é ruim. Se você não me cortar, eu vou falar, vou concluir o meu pensamento. Amor de Deus, e o Cruzeiro... vontade, pô. Mas é uma mala, hein? E o Cruzeiro pegou o embalo da Libertadores, o Cruzeiro pegou o espírito da Libertadores, está jogando bem, jogou bem contra o São Paulo como mandante e agora jogou muito bem contra o River Plate como visitante. Eu acho que aqui no Mineirão tem forma para mais de 2, o Cruzeiro é muito superior ao River Plate, mas tem que ter o pé no chão. Tem que ter o pezinho no chão, saber que não tem nada classificado. É claro, a comissão técnica tem, a gente viu nas entrevistas. Os jogadores, principalmente os jogadores, sabem disso. E o torcedor do Cruzeiro também é macaco velho em Libertadores. Tanto que é o melhor time brasileiro na competição ao longo da história. Vai pegar um time que é inferior tecnicamente, já venceu fora de casa e eu acho que vai vencer de novo no Mineirão se entrar com tranquilidade, se entrar impondo o ritmo como fez contra o São Paulo e como fez na Argentina. Olha aí, então tá aí. Daqui a pouco a gente vai continuar falando mais do Cruzeiro, falando mais dessa vitória realmente sensacional, mas eu quero que volte para cá que eu preciso dar um recado. Atenção. Vamos para a hora mais gostosa do programa. É a hora do pão de queijo Tidelso, tradicionalmente mineiro, caseiro, incrivelmente saboroso e produzido com mais alto nível de qualidade. Matéria-prima de ponta, tem queijo mesmo, não é essência de queijo, não. Agora a turma inventou a essência de queijo, né? Há mais de 15 anos nas mesas do Mineiro, para tudo, porque agora eu vou falar de um produto diferenciado. Pão de queijo recheado Tidelso, sabores requeijão, frango, calabresa e cheddar. Requeijão, frango, calabresa e cheddar. São produtos, é o pão de queijo recheado, né? É um produto ideal para você que possui lanchonete, cafeteria e padaria. Você está pensando em melhorar suas vendas? Aí seja um distribuidor Tidelso, você consumidor que for alguma padaria ou de repente alguma lanchonete, se não for Tidelso, não aceite! Você merece Tidelso. Pão de queijo recheado mini é um tamanho um pouco menor, ideal para supermercado, né? Então, você que é empresário da área supermercadista, né? Você, Afonso Alberto, que está abrindo seu supermercado aí no Gutierrez, tenha Tidelso aí na sua gôndola. Aumente suas vendas. Quando for ao supermercado, exijam pão de queijo Tidelso. Você e sua família merecem o melhor. Leve para a sua região. Você de qualquer região do estado, se não tem, seja um distribuidor, leve para a sua região ligando 31, que é o código 3589-6464. E se você é de Belo Horizonte ou da região metropolitana, pessoa física, empresa não, e quer comprar acima de 5 quilos, a entrega é grátis na sua porta, desde que a sua cidade, o seu endereço, esteja cadastrado no mapa do Tidelso. Então tá aí, acesse o tidelso.com.br, saiba das cidades, bairros e tal, que estão cadastrados, faça seu pedido e receba sem custo de entrega aí na sua casa, ok? Não perca a oportunidade, que é o melhor do mundo. Daqui a pouco vamos rodar aqui, que hoje tem para vocês comerem um pãozinho de queijo e tal, para acalmar. Olha, eu preciso ouvir os jogadores aí, gente. Aliás, hoje em Confins, 6h30 da manhã, nossa equipe já estava lá. Diogo Ramalho, que ontem ficou na balada, acordou cedo, né? Acordou não, tá virado, foi direto. Tá virado e a gente vê agora a chegada do Cruzeiro e os jogadores falando. Rasga na tela aí, Gentão. Foi o sentimento na hora que você viu ali o gol escancarado antes de colocar a bola para dentro, Marquinhos, e depois que ela entrou também. Na verdade, deu uma frieza, né? Porque não é fácil, né? A gente acha que é fácil, mas não é. Foi tanto que o zagueiro ainda foi já para o outro canto onde eu ia bater a bola. Mas o importante foi que ela foi para o lugar certo ali e a gente saiu para o abraço com a torcida. Fizemos uma grande atuação contra o São Paulo, agora fizemos contra o River. Então o time vai pegando uma cara nova e um corpo. A gente estava pecando um pouco fora de casa, né? Mas a gente conseguiu, né? Tá bem ajustado, né? O time todo bem mobilizado dentro de campo e graças a Deus fizemos uma grande partida e fez um belo resultado. É importante, né? Jogar com o regulamento, conseguimos fazer o gol fora de casa, sair com a vitória.
Mas nós sabemos que temos que jogar da mesma forma aqui para a gente conseguir novamente aí o objetivo maior, que é a classificação. Eu brinquei com os meus filhos e com os amigos mais íntimos que dessa chave de Cruzeiro e River provavelmente saísse o campeão da Libertadores. Então, se a gente confirmar o resultado aqui em Belo Horizonte contra o River, eu acho que a gente tem muita chance de ser campeão da Libertadores esse ano. Analisa aí a declaração do presídio. A declaração de confiança, mas eu acho desnecessário. Vamos com calma, presidente, falar, olha, desse confronto entre River e Cruzeiro vai sair um time tradicional, com muita força, para buscar o título. Não falar que já vai sair, mas isso é normal no futebol. Ontem um amigo meu, Quindim, o apelido dele é Quindim, falou que o Cruzeiro não passava pelo River. É verdade. Não passaria pelo River. Foi lá e meteu inclusive deu o placar de 3-0 River e 2-0 River no jogo de volta, né? Esse Quindim, nós temos que caçar o seu amigo também. Meu amigo também. Entendi. Meu amigo também. Olha, Manolita, você tem uma informação interessante. Aliás, uma informação. Quando o Marquinhos chegou no Cruzeiro, ele foi rejeitado não, né? Não era quem o próprio Marcelo queria que viesse. Exato. Mas hoje é um jogador indispensável? Sem dúvida. O Marquinhos está fazendo uma temporada brilhante. Em 2015, na minha opinião, é o jogador mais importante na equipe do Cruzeiro. E, como a gente estava comentando, o Marquinhos é um cara humilde, um cara bacana, batalhador, merece o sucesso que ele está tendo. Quando ele chegou em BH, o Marcelo, não vou dizer que rechaçou o jogador, mas não era bem aquilo que se esperava. E o Marquinhos soube trabalhar, soube esperar o seu momento e hoje ele é peça indispensável dessa equipe. Melhor momento da carreira. Exatamente. Melhor momento da carreira. E você tem um quarteto no Cruzeiro hoje, formado por... Aliás, no jogo de ontem, especificamente no jogo de ontem, formado pelo Bruno Rodrigo, Manuel, Williams e Marquinhos, que são os caras que ditam o ritmo, inclusive das porradinhas. Porque os caras não amarelam dividiram. Aquilo que a gente falou aconteceu. O Cruzeiro precisava mudar o perfil para encarar uma Libertadores. E mudou o perfil. Tem ninguém dizendo que vai ser campeão, já ganhou. E dentro de campo os caras mordem, chegam juntos. Se o outro time quer dar porrada e vem para cima, você tem um Damião que chega junto, tem um Williams que chega junto. É o Cruzeiro mordendo. Agora, o doutor Gilvão falar daqui sai um campeão, a gente esperava tanta coisa, ele que estava subido, de falar, gente, que o torcedor vá, precisamos, apoio, não, agora não é hora de reforço. Agora, falar isso, mas não cabe, porque o Silvão, quando você pergunta, ele fala. E ele falou ali, eu falei, foi para os meus amigos, para os meus filhos, devia ter ficado só nos amigos e nos filhos, não precisa contar isso para frente, no microfone. Agora, só para completar a questão do Marquinhos, do que o Manula falou, lembrando o seguinte, o Marquinhos chegou naquele time poderoso do Cruzeiro, que tinha todo mundo. Então, realmente, quando você olhava para a visão dele, ele não tinha um encaixe normal naquele time. Ele seria uma opção de banco e talvez nem uma boa opção, até pelo que o Cruzeiro tinha em termos de banco. Então, dá para entender por que o Marcelo foi para a coletiva aquele dia, quando ele chegou e falou, não era um jogador das características que eu esperava. Mas era aquele momento, não tem nada a ver com o de hoje. Hoje eu tenho certeza que o Marcelo, dentro da concepção dele, mesmo quando ele não fala para a imprensa e tudo, o Marquinhos é fundamental para ele. Mudou. Porque o time do Cruzeiro mudou também. Aquela história que você falou. É muito mais cascudo. Esse time é muito mais Libertadores do que o outro era. Não se intimida. Exatamente. Ontem no jogo o William tomou pela característica. Foram até cartões amarelos. Dava para ter ido embora depois daquela. Levantou tranquilo, gerou o cartão amarelo. Você vê o Damião, cara, a garra do Damião, a entrega dele é outra coisa também que a gente tem que ressaltar. Eu numerei aqui esse quarteto, mas eu acho que é um quinteto. O Damião também faz parte deles. Porque o Damião, se não é um primor de técnica, é um cara que é incansável. E outra coisa, ele luta demais. Voluntarioso. Ele luta demais. Ele chama a responsabilidade, ele briga com o juiz e ele reclama. E é um cara incansável. Então até aqui, vamos com muita parcimônia. Até aqui, principalmente depois do jogo de volta, ou seja, a gente viu o Cruzeiro muito bem em 2 jogos. São Paulo, segundo jogo, e agora. O crescimento da Libertadores se dá nesse momento. Você arranca das oitavas, se começar a jogar nas oitavas, que seja no segundo jogo, passou. Aí poderia arrancar no segundo contra o River, mas já arrancou e abriu frente no primeiro. Então é assim que as coisas funcionam. São Lourenço foi assim. Exatamente. Cresceu na hora certa. Daqui a pouco a gente volta para falar do Cruzeiro. Agora tem que falar do Atlético também. O torcedor está brigando com a gente aqui. Então é o seguinte, o técnico Leverkusen, ele deve manter a formação ofensiva que goleou o Fluminense
para esse jogo aí diante do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Equipe ofensiva, né? E evidentemente que apesar de ser uma equipe ofensiva, todo mundo marcando para não descuidar da defesa. Vamos ver o que a gente tem para isso aí. Roda aí. Uma conversa rápida no meio do campo antes do coletivo, que indicou o time que vai enfrentar o Furacão na Arena da Baixada. Dátolo, Luan, Carlos, Thiago Ribeiro, Lucas Prato. Muitas peças ofensivas e Rafael Carioca como o único volante de ofício. Sem mistérios, o técnico Levir Coupe pretende repetir a formação que goleou o Fluminense por 4-1. A expectativa é de um time ofensivo, mesmo fora de casa. Com 4 pontos nas 2 primeiras rodadas, o Galo está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e vai em busca da vitória, que pode colocar a equipe na ponta da tabela. Jogar na Arena da Baixada é muito difícil. Eles têm um fator de casa bom. O Levi passou o que nós temos que fazer e acho que nós estamos preparados e a gente vai para uma viagem para buscar os 3 pontos. Atacar, mas sem se descuidar da marcação. Levir Coupe interrompeu o coletivo algumas vezes para cobrar a recomposição de peças ofensivas, como o atacante Thiago Ribeiro. Não é só atacar, né? Não é só com a bola, né? Querer jogar com a bola. Então a gente tem que ter o equilíbrio, né? Mesmo a gente tendo jogadores de características bastante ofensivas, sem a bola, o nosso time marca, volta, passa a linha da bola para dificultar para o adversário. Futebol moderno, né? Com 6 gols em 2 rodadas, o Atlético tem o melhor ataque da competição junto do Sport. Os números comprovam que a postura ofensiva tem dado certo e promete ser uma dor de cabeça para os adversários. É natural que a gente discuta, não é? Porque nós temos no nosso grupo lá do WhatsApp do Jogo Aberto, gente do Sul, daqui, de São Paulo e tal. Tem o Paulo Mossa, que é de Santos. E eu escrevi hoje pela manhã no grupo o seguinte: hoje é dia 22 de maio e eu continuo sendo o rei do futebol. Eu continuo. Porque o Atlético no Brasileiro é o time mais comentado, embora não seja o líder, e o Cruzeiro fez o que fez ontem com o River. Então, eu já vou cravar no grupo, com toda humildade, lá é lugar de zoeira. Cruzeiro campeão da Libertadores, Atlético campeão brasileiro. É exagero, meu, Edu, é pensar nisso. Analisa com parcimônia, mas se é exagero, você pensar que isso possa acontecer pelo que você está vendo jogar. Você pensar nunca é exagero. Pensar, a gente pode pensar tudo. No grupo do WhatsApp pode falar também. É claro, o torcedor pode falar, mas a gente está aqui para comentar. No caso do Cruzeiro, nem tanto. Mas no caso do Atlético é muito cedo. São 2 rodadas de Campeonato Brasileiro. Vai ter time que vai contratar, vai ter time que vai dispensar jogador. O Corinthians hoje já dispensou 2. O Atlético pode perder jogador, pode chegar jogador. Então é muito cedo. Já o Cruzeiro na Libertadores, já está na hora de colocar o Cruzeiro como um dos postulantes ao título. Por quê? Porque está crescendo no momento certo, está prestes a eliminar um time muito tradicional, um rival muito tradicional. Então, se fosse para cravar para ganhar alguma coisa, hoje eu ficaria mais com o Cruzeiro do que com o Atlético por causa da época da competição, só por isso. Ô, Manolita, esse Atlético Paranaense, pelo que você conhece, será um adversário cascudo ou nem tanto? Primeiro, pelo que o Atlético mostrou na rodada passada e segundo, pelo que vem mostrando. Troca de treinador, insatisfação. Você acha que é um adversário cascudo ou nem tanto? O Atlético Paranaense é um time sempre difícil de ser batido, principalmente na Arena da Baixada. O nosso Atlético, o Galo, não tem um retrospecto tão bom e o Atlético Paranaense tem passado por reformulações. Ele foi até eliminado da Copa do Brasil pelo Tupi, do nosso Leston Júnior. Leston Júnior, monstro. E esse técnico, Milton Mendes, que chegou recentemente no Atlético Paranaense, é um técnico, não é tão jovem, mas está começando a aparecer agora no Brasil. O Atlético Paranaense tem o Walter, o gordinho lá, que é sempre perigoso. Se bobear, ele guarda mesmo. Os gordinhos são perigosos. Tem o Badia, um meia que passou pelo América. Mas eu acredito plenamente que o Atlético, jogando esse futebol, que jogou principalmente contra o Fluminense, com intensidade, com um futebol ofensivo, envolvente, com a troca de posição, com o Luan, nessa correria desenfreada, o Atlético tem condições de fazer um bom jogo e total possibilidade de trazer os 3 pontos de Curitiba. Acho que é um jogo para o Atlético vencer lá dentro da arena. Ontem a gente recebeu algumas informações, não sei se vocês também receberam, de que empresários visitaram, né, a cidade do Galo e
não é novidade para ninguém. Marcos Rocha, Gemerson, até mesmo o Luan, Carlos também é um jogador que teria sido sondado e tal. E aí o Edu tocou nesse assunto aqui sobre perdas e contratações. Uns vão perder, outros vão contratar e tal. Se olharmos para a situação de cada time, mesmo que o Atlético perca uma, duas peças, isso representaria uma queda brutal, na sua opinião, ou nem tanto, Brasil? Depende de qual peça. Depende tá, vamos chutar Marcos Rocha e Carlos. É dificílimo porque é o melhor lateral direito do Brasil. O Patrick está dando conta? Tá, sem dúvida. Mas que o time perde em alternativa tática, perde saída de bola, perde qualificação, perde muita coisa. Patrick está dando conta e cresceu muito, mas não dá para comparar. Já com relação ao Carlos, a gente fica até pensando, ele que foi sondado uma época pelo Shakhtar, é um menino de muito potencial, mas aí você pensa, de repente sai um Carlos, vem um Sheik, mesmo o Sheik tendo uma vida útil mais curta... opinião ou informação? Não, opinião, porque a gente está escutando o tempo inteiro essa badalação. Já escutamos do Guerreiro e de que empresas poderiam viabilizar no Atlético. O Sheik é um nome que a gente sempre fala muito. Admar, alguns meses atrás, trouxe essa informação sobre uma negociação e acabou que na época o Atlético não quis. Então tudo é possível. Eu entendo que se vier um Sheik que tem uma vida útil mesmo, mais curta, mas para um ano, de repente um contrato até o fim do ano, é interessante. É uma troca que eu não consigo ver a perda. Porque também o Carlos hoje não é tão titular absoluto do Atlético nessa variação de esquema que o Levi tem implementado. Nesse time que vai jogar, eu gosto muito. E acho que o momento é o Donizete no banco. Eu que defendi ele como titular. Mas essas perdas dá para levar. E a diretoria está atenta, está buscando o nome. Sei lá quem pode chegar. Até o Jonathan, uma vez da Itália, falaram o que jogou aqui no Cruzeiro. Vocês não acham que seria exagero dizer que o grupo do Atlético está fechado e que a única coisa que o Atlético não precisa agora é de alguém para chegar para agitar o ambiente? Você quer dizer um salário de 1 milhão, né? Não, é porque, poxa, eu não acredito que o Sheik viria para ganhar bem menos do que 500 ganha. mil, 300, pois é, 400. Mas aí o grupo hoje do Atlético está fechado, o Levi tem esse grupo na mão. Pela forma que o Levi faz a gestão desse grupo, ele toparia receber um jogador badalado, que já teve problemas dentro e fora de campo? O que você pensa disso? Olha só, eu acho que, obviamente, se ele vier a consulta e a aprovação é do Levi. O Levi falou há poucos dias que não queria saber de nenhum tipo de reforço, que ele tinha aí sabido da situação do Marcos Rocha, aí era uma reposição pontual, né? Eu acho o Marcos Rocha insubstituível mesmo, mas o Atlético já teve situações em que jogadores tinham a mesma condição e que o Atlético prosseguiu. Só que no caso do Sheik, eu imagino o seguinte, o Levi também, ele hoje é um treinador com outros pensamentos. A própria aceitação dele em relação ao jogo, a questões disciplinares que o Levi não tinha essa aceitação anteriormente, ele já aceitou. Então o Sheik seria mais um desses jogadores que viriam numa concepção desse novo Levi Coupe. E mais, atendendo também aquilo que o time precisa no momento. Eu acho que hoje o Levi joga muito mais em relação ao time do que joga individualmente. Ele tem para ele uma segurança muito grande que a história está na mão dele e que o jogador que chegar tem que assimilar aquilo que o Atlético é. Talvez por isso a gente aposte numa situação de Sheik, que é um jogador que a gente sabe o tempo inteiro o Atlético buscou. Manula disse ontem que o Patrick é o Marquinhos do Atlético. Sem grife e um baita jogador. Daqui a pouco ele explica sobre a declaração, que é polêmica. Olha que a vida é cheia de momentos importantes, meu amigo. É seu filho que passou no vestibular, é o aniversário de alguém da família, ou então é uma promoção que você ganhou aí no seu emprego. E o que é que a gente faz nesses momentos? A gente corre para contar com os amigos, ou para falar com os amigos, com os parentes, com as pessoas que a gente gosta, porque momentos importantes eles não podem ficar para depois, é ou não? Então olha só essa dica que eu vou passar para você agora. Com o Claro Fone, você fala ilimitado com qualquer fixo da sua cidade por apenas R$ 19,90 por mês no combo multi. Você conta todas as suas novidades para quem você quiser e não precisa se preocupar com o valor de conta. O valor é fixo. Além disso, você conta com serviços inteligentes grátis, como conferência 3, dá para fazer aquela DR familiar, identificador de chamadas e até chamada em espera. Então não deixe essa oportunidade para depois. Ligue agora 4004-8021 e peça já o seu, porque, claro, é você quem faz o agora. Eu vou para um rápido intervalo, 2 minutos só, daqui a pouco a gente volta para a sequência dos donos da bola. Até já.